Olá, vamos lá. Eu vou explicar como funciona essa parte do LogScan. O LogScan ele foi feito inicialmente para gerar estatísticas de logs que tem um grande volume de escrita, né? Então, por exemplo, ele foi aplicado em um log no var log messages que gerava em torno de 8.000 linhas por a cada 30 segundos ou 16.000 por minuto, tá? Então, a gente precisava, na verdade, de um script, né, ou uma ferramenta, ou alguma coisa que fosse integrado com o Zabbix, que enviasse essa parte de estatística e contabilizasse corretamente todas as linhas, fazer filtros que o ambiente muda com bastante frequência, ou no caso várias portas eram adicionadas ao mesmo tempo e novos clientes, enfim. Então ele foi feito justamente pensando nessa parte do crescimento tanto dos logs quanto do ambiente em geral. Então, por exemplo, a gente tinha temos, né, vários clientes cadastrados nos Zabbix, e esses clientes eles recebem monitoramento das portas que não são gerenciadas por uma ferramenta só. Então são vários logs de vários locais. A gente faz um concentrador que é uma máquina que faz esses logs, né? E com esse log gigantesco de todas as máquinas, a gente faz um levantamento de estatística, tá? Então, como funciona? Eu vou iniciar aqui com a parte de configuração. O arquivo de configuração é um dicionário em JSON, tá? Então é esse config.json. E temos várias opções. Aqui eu já coloquei no Git desse jeito que está mesmo. Você pode modificar conforme suas necessidades. Você pode jogar seu log, por exemplo, o output, no var log messages, etc. Esse debug, quando está yes, ele vai printar no log de debug, né? Todas as informações, tipo de chave, a gente vai entrar nesses detalhes, chave, item, tal, os filtros, ele vai logar tudo. Então a gente tem o log debug, debug log, desculpa. Ele vai salvar aqui por padrão TMP, mas você pode mudar. O erro, então todos os logs de erro, tudo que estiver dando problema, ele vai logar nessa parte de erro. Se o serviço parar, por exemplo, ou estiver não acessando os Zabbix, enfim, ele vai logar nessa parte de erro. A parte de info, não implementei muitas coisas em info, então não vai logar muita coisa, mas é mais a parte de debug mesmo. De info quase não tem nada, até no código não tem muita coisa. E a parte de configuração que você pode colocar para monitorar os clientes. Por exemplo, nessa pasta chamada conf, você pode ter o cliente A, cliente B, cliente C, arquivos separados em JSON, né? Mas ele precisa de uma extensão específica, vou entrar nesse detalhe mais para frente. E você precisa colocar tudo nessa pasta. Então, por exemplo, você fez a configuração do cliente A, ficou tudo certinho. Você fez a configuração do cliente B, aí você salvou, ficou tudo certinho. Aí você quer configurar um novo item no cliente A. Então você vai abrir o arquivo de configuração, né, no cliente A, adicionar o que você precisa e simplesmente salvar e fechar que o script ele vai ler automaticamente as novas configurações. Então, se você não vai precisar parar o script, iniciar toda vez que você fizer uma modificação, você não precisa fazer isso, tá? Eu vou entrar mais em detalhes, eu tenho um arquivo de configuração aqui, eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco, tá? O sleep time é o tempo que ele vai guardar para fazer uma nova varredura. Então, por exemplo, o arquivo tem lá 5.000 linhas. Por padrão, ele sempre vai pegar a última linha. Então, ele vai iniciar pegando a última linha e tudo que foi gravado depois da última linha, vamos supor, gravou 1.000 linhas, ele vai pegar essas 1.000 linhas para fazer a estatística. E se nesses 30 segundos gerou 8.000 linhas, 10.000 linhas, 50.000 linhas, ele vai pegar com base nesses 30 segundos aqui. Então a cada 30 segundos ele vai fazer uma releitura do arquivo. Ele sempre vai pegar o ponto relativo, né? Então, por exemplo, parou na linha 6.000 agora adicionou mais 2.000 linhas. Então 6.000 mais 2.000
vira 8.000 linhas. Então ele já vai pegar essas 2.000 linhas e vai pular para a linha 8.000 do arquivo de configuração. Então ele não vai reler todo o arquivo, ele vai reler somente a parte que interessa, somente a parte que desse intervalo, tá? E por exemplo, o log rotacionou, o log rotate está configurado, ele rotacionou. Então esse script ele tem uma inteligência. Se você quiser depois dar uma estudadinha no script, você vai ver que lá no final eu fiz na verdade uma checagem. Então ele sabe se o arquivo foi reescrito, se ele foi regravado, se o arquivo é um arquivo novo. Então ele nunca vai parar de funcionar porque o arquivo foi rotacionado, por exemplo. Então o log rotate ele pode rotacionar à vontade o arquivo. Se demorar muito para rotacionar o arquivo, com certeza você vai perder dados, né, nessa parte de estatística, mas isso aí é problema no log rotate, não é exatamente problema no script. E você pode, ou também, até reiniciar o script junto, né, você, depois que faz o log rotate, reinicia o script para ele pegar do começo do arquivo. Mas ele já faz isso automático, então você não precisa, o log rotate vai rotacionar esse log aqui, eu preciso me preocupar. Não, eu não preciso se preocupar, o próprio script ele vai fazer isso. Por padrão, esse aqui é o log que eu vou ler. Eu coloquei o tmp, um teste.log, mas você pode colocar o var log messages, aí ele vai precisar executar como root, né, por exemplo, para ler o messages, o var log security, e enfim, você pode colocar qualquer log, pode ser um log de uma aplicação, de Boss, pode fazer um log do Apache, por exemplo, aí fica a seu critério, tá? Independente do local. Você precisa, se tiver que ter permissão, você vai colocar esse script para rodar com a permissão do diretório, né, normalmente, e se você executar como root, ele vai ler de qualquer lugar. Que é normalmente o que eu faço, porque normalmente fica no var log message, essas coisas. Aqui é o export da estatística. O que seria essa estatística? Estatística, nesse caso aqui, é a estatística de todos os filtros que ele fez, todas essas partes aqui de extra, principal, filters, o log é onde vai exportar, né, que aqui é o arquivo de configuração, essa parte de estatística. Então, quando você fizer um filtro, por exemplo, você vai saber exatamente qual é o valor que o seu Zabbix vai receber utilizando essa estatística, tá? Então é meio que um troubleshoot só, né? Não é 100% necessário. Esse aqui você pode colocar no, então não precisa. Esse também você pode colocar no, não precisa, tá? Não é obrigatório para funcionar. Então vamos lá, primeira parte do Zabbix. Você pode colocar nessa lista aqui, ó, tá vendo que tem uma chave e aqui tem um colchete. Você pode colocar nessa lista 1, 2, 3, 50 Zabbix server. Lembrando que para cada Zabbix server você vai enviar todas as informações que está nessa pasta de config, tá? Então você tem um Zabbix server nesse endereço, tem um Zabbix server nesse outro endereço e tem mais 5. Ele vai mandar para o 5, mas ele vai mandar conforme o que tiver na configuração. Se não existir o host, não existir o item no Zabbix que você mandar, ele simplesmente vai ignorar, ele não vai mandar. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque pode dar uns timeout e parar na hora de enviar. Então não é tão interessante assim você colocar muitos Zabbix servers aqui, tá? Então se tiver um parado, ele vai dar uns timeout lá e vai logar no erro, nesse log de erro aqui, certo? Mas é bem simples. Aqui você sente os Zabbix, você coloca yes, coloca o IP e coloca a porta aqui do Zabbix server. Só isso. Essa aqui é a parte do MongoDB. Por padrão ele salva toda essa estatística no MongoDB. Aqui eu utilizei um MongoDB na própria máquina e a base, o DB name, né, o nome da base chama prod, que é de produção. Você pode colocar qualquer nome aqui, você tem que criar no MongoDB também essa base de dados, e ele vai criando as collections conforme as chaves aqui. Então esse principal, esse extra, tá vendo aqui esse key? Ele vai criando essas collections, criando as collections na verdade, conforme as keys. E dentro de cada collection ficam armazenados os valores dos filtros.
E no caso do extra aqui, ele vai salvar a informação que ele pegar nessa expressão regular aqui, que é o regex, tá? É basicamente isso. O do MongoDB, depois, mais pra frente, eu posso até mostrar funcionando e como ele grava as informações, tá? É bem simples, na verdade, não é muito complexo, não. Então, vamos lá para a parte de extra. Temos no script, vou descer tudo aqui, 3 tipos de chave. A chave principal é a chave que você vai utilizar com mais frequência. Então, por exemplo, no seu log, você sabe que tem uma informação lá que sempre vai existir. Então você, por exemplo, você está monitorando um radius. Você quer monitorar a parte de um client específico, ou de uma porta específica de um servidor Apache, por exemplo. Então você sabe que naquele log tem sempre uma informação fixa. Então você pode gerar, a partir dessa informação física, você pode gerar uma expressão regular que vai pegar depois daquela parte fixa um valor. Então, por exemplo, você quer capturar os clientes que estão conectando seu HTTP. Você vai pegar a parte de IP. Então, sempre antes do IP vai ter alguma informação que você sempre repete, e você pode utilizar essa informação para gerar a chave principal, tá? E utilizando essa chave principal, você pode fazer filtros específicos. Então, por exemplo, na cliente 192.168.101.1, por exemplo, você quer capturar qual é o agente, o user agente, por exemplo, do Apache. Então você vai fazer uma expressão regular para pegar aquele user agente, Chrome, tal. Por exemplo, tá? Esse aqui pode ser utilizado para várias coisas. Nesse teste aqui, eu fiz um log não é bem parecido com o do Apache, mas é um log parecido, que tem essa informação chamada source. Então ele vai capturar tudo que for o source 92.168.160, e ele vai salvar na chave rede underline 160. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? Mas é para rede 161. Então tudo que tiver com começo source e tiver 92.168.161, ele vai armazenar, tá? O legal desse script é que ele não armazena o dado inteiro. Então eu não preciso saber que é um 92.168.160.1, 92.168.160.2. Ele não precisa armazenar toda essa informação. Ele precisa saber que você quer armazenar da rede 160. Poderia fazer uma expressão mais abrangente aqui, uma expressão regular, e ele ia capturar essa informação utilizando essa expressão regular. Tá? Aqui é um exemplo do log. Ele dá um OK e a parte de erro também. Aí você vai montando quantos fios você vai precisar, com base sempre nessa informação fixa, tá? Então sempre tem que ter essa informação fixa, que é a parte principal. Você pode ter mais de um principal também. Então, por exemplo, você tem porta, tem uma outra chamada lá, um accept, por exemplo, e você pode colocar para ele ser o principal. E desses accept, você fazer o filtro do source, por exemplo, ou do dest, ou qualquer outra, ou a página que a pessoa está acessando. Enfim, pode fazer o que você quiser, tá? Então, eu vou mostrar na prática, vai ficar mais fácil de entender. Eu tenho um gerador de log, e ele gera uns logs bem legaisinhos assim. Aí eu mostro como funciona e você adapta para o seu cenário, tá? E falando desse extra, ele é bem interessante porque você pode personalizar, tá vendo? O name, o nome, a chave que é aqui não tem, você não consegue personalizar o nome da chave aqui. Para você personalizar o nome da chave, porque, na verdade você não consegue, mas porque ele gera desse principal a chave, utilizando essa entre parênteses aqui. Então esse aqui seria a chave. Mas nesse extra aqui, a chave você pode definir. Por que eu não coloquei esse recurso aqui? Porque esse recurso aqui é por uma expressão, como eu posso dizer, uma mais global. E aqui você faz os filtros dessa expressão global.
O extra não, o extra você define essa chave aqui manualmente e a expressão da chave. Então qual é a vantagem de utilizar? Você pode criar filtros personalizados com nome e chave. E qual é a desvantagem? É que você vai precisar, por exemplo, se você tem uma informação que você sabe que sempre vai repetir aqui, e você pode montar vários filtros para pegar essa mesma informação daqui. Nesse extra não, você vai ter que montar a expressão, por exemplo, PRT, e depois você vai ter que montar a expressão source 192.68.160. Tá? Então, aqui você vai ter que fazer um de cada, igual aqui dos filtros. Você vai ter que definir a chave, o nome da chave e a chave. E às vezes não é vantajoso, mas é porque você, por exemplo, você quer fazer o filtro de todos os clientes que usam a rede 160, mas você quer gerar um gráfico que utiliza a rede 160.5. Então esse aqui você vai ter que montar a expressão toda. Aqui não, aqui você vai já ter a informação e você monta um filtro mais simples. Quando eu mostrar a estatística vai ficar mais claro para entender isso aqui, tá? Então temos essa parte do extra, do principal e do filters, tá? Eu vou colocar para rodar aqui esse script aqui, chama logscan. Aqui ele já iniciou. E aqui eu vou gerar um log de exemplo. Vou maximizar aqui para a gente ver. Por padrão eu deixei 30 segundos, mas você pode definir um tempo menor ou um tempo maior para coletar os logs, tá? Ó, ele achou 190 linhas, ele finalizou, já iniciou, ele leu o arquivo de configuração chamado teste.conf. Aqui ele já pegou os itens, tá vendo? Ó, os itens que eu configurei no arquivo de configuração, e já pegou a quantidade de valor desses itens aqui, tá? Os valores, valores não, uma soma, né, de quantas linhas ele encontrou com aquela expressão regular x, y. Aqui ele não está enviando para os ABICs, que eu ainda não iniciei meus ABICs aqui na minha máquina, mas ele vai enviar por uns ABICs e vai enviar por outros ABICs. Se você tiver 60 itens para enviar nos ABICs, ele vai enviar 60 itens para os ABICs. Se tiver 120, 120, 300, 300. Aí você pode separar em arquivos de configuração para ficar mais fácil, tá? E como é esse arquivo de configuração? Também é um dicionário do tipo JSON, né? Começa com chave e tem os conchetes. E aqui eu tenho os ABICs Client. Os ABICs Client é o nome do host nos ABICs, tá? Então o nome do host tem que ser exatamente o mesmo para os ABIC Sender funcionar, tá? Esse item aqui é o item da expressão regular. Então esse cliente 1 ele está utilizando essa chave aqui, tá? Então o cliente 1 aqui, o outro, por exemplo, rede 160, ele está utilizando essa rede 160 aqui, tá? E assim por diante. Então essa chave é o nome da chave name que a gente tem no arquivo de configuração, tá? A chave mesmo, propriamente dita, o key, essa aqui é essa aqui também, tá? Então eu falei naquela hora, eu apontei aqui, mas aqui é o name, porque é um extra, um tipo de item extra. Ó, tá vendo aqui, ó, porta 80, essa é a chave que é gerada aqui da porta 80, nessa expressão regular, tá? Lembra que eu falei que não tem aqui, porque ele gera a partir dessa expressão regular aqui. Então aqui eu estou monitorando um log que tem informações de quem conectou na porta 80, por exemplo, da rede 160, que é um filtro aqui de baixo. Aí um outro filtro extra seria do cliente 1. O cliente 1 se aplica, eu posso fazer um filtro do cliente 1? Posso, mas eu quero contabilizar todas as mensagens, todas mesmo, não filtrando por porta,
não filtrando por rede 160, eu quero filtrar tudo que aparece como cliente 1, então eu faço uma configuração extra. Agora, será que deu para entender? Acho que ficou claro agora, né? Então essa aqui é uma informação mais global, e aqui a gente tem uma informação mais, não é mais genérica, mas é mais abrangente, né? Então é uma chave maior e vai ter vários itens nessa chave, certo? O Zabbix item é exatamente o mesmo de tipo Trapper, item do tipo Trapper que você vai ter no Zabbix, tá? Então é a mesma coisa, copia e cola do Zabbix e coloca aqui. Esse Zabbix item name é opcional, não é obrigatório, mas eu deixo sempre para saber qual é o item, o nome do item no Zabbix. Então facilita na hora de você procurar copia e cola e nos últimos detalhes você encontra com mais facilidade com esse nome aqui, tá? Mas é opcional, você pode colocar ou não, não é uma coisa extremamente importante. Nesse momento o script não utiliza essa chave, tá? Esse parâmetro aí que a gente passou. Então é basicamente isso o arquivo de configuração, tá? É bem simples. Você viu que aqui você define as expressões regulares, né? Define aqui. Aqui você pode fazer uma expressão regular também. E aqui você pega o item que você quer e para o script saber para onde ele tem que enviar para os Zabbix. É basicamente isso. Eu poderia ter colocado tudo no mesmo arquivo? Poderia. Mas aí você fica preso num arquivo só. É ruim, às vezes você edita sem querer alguma coisa errada. Aí vai parar todo o script, não vai ser legal. Então, se parar um arquivo de configuração, ele vai dar erro só nesse arquivo. Provavelmente não vai enviar nenhum outro, né, depois. Ou vai, se dependendo da ordem que ele for. Mas ele vai parar só de enviar as informações para o Zabbix. Você move esse arquivo para algum outro lugar e o seu Zabbix começa a mandar de novo, o script começa a mandar de novo para o Zabbix sem problema nenhum, tá? Então vamos ver como é esse log. Vou abrir mais uma nova aba aqui. Então meu script aleatório, tá vendo que ele... Dá um pause aqui, porque senão não vai dar nem pra ler, né? Ele coloca essa chave chamada client 3, por exemplo. A porta, eu coloquei para ele randomizar algumas portas, né, de serviços conhecidos. Aqui a origem, 160. E qual é o destino? É um destino de 160. E qual é a mensagem? Mensagem de erro. Então, tá vendo que essa informação da porta, ele se repete no arquivo de log inteira. Eu então não preciso criar um item do tipo extra para essa informação. Eu posso criar apenas uma chave com essa numeração aqui. E com base nessa informação aqui que ele vai gerar uma chave, eu tenho a informação, eu posso ter ou não, né? A informação sobre a rede de origem e a informação sobre a rede de destino. E ele vai falar se é ok ou erro, se você quiser colocar um outro filtro para especificar. Tá? Você pode pegar a informação que você quiser no log, utilizando sempre expressão regular. Se o seu log não tem um padrão desse jeito, aí você faz tudo com extra mesmo, que aí você monta expressões específicas para mensagens específicas do seu arquivo de configuração, seu log de output, tá? Então o script é bem simplesinho, ele faz a randomização de duas redes, utilizando uma ipcalc, tá? É uma biblioteca que já está pronta, eu peguei no Git, eu deixei direto no projeto para facilitar, né? Tem pessoa que não tem acesso à internet na máquina que vai configurar ou não sabe configurar, já está tudo aqui já. Então, na parte de Tools. Aqui é o output do script, né, como eu já mostrei. O item, ele pegou 93 aqui nesse caso, 103, 34, 29, 23, 26, tá? E pegou a chave e mandaria para o Zabbix normal. Agora não tem nenhum iniciado para mostrar, mas ele funciona super bem, tá? A parte de erro que eu falei, vamos ver se logou alguma coisa. Log
scan error, ó, não logou nada. Então não deu nenhum erro, então, mas ele mostra nesse arquivo de log aqui, tá? Você pode subir como um serviço do systemctl, se você quiser, pode rodar como script no hub, aí você decide. Você faz o que você achar interessante. Se você achar interessante, eu posso colocar também um exemplo dos diretórios que eu considero como padrão e você monta com essa base. Mas isso é um planejamento futuro. Esse aqui é só para a gente testar o script. Uma outra coisa que eu preciso mostrar é a parte de estatística. Tá vendo? Ó? Então, com aquele filtro principal, ele separou a numeração 161, a parte de erro, a parte de ok, a rede 160, a rede 161 e sempre tem a chave total. Então, a chave total ela é bem relativa. Por quê? No log a gente tem ou erro ou ok, tá? Então, se você somar os dois, se tiver uma outra informação, você tem que somar o ok, por exemplo, o erro e a outra informação para dar o total, certo? Então, em todas as chaves aqui, sempre tem um total. Se você quiser enviar para os ABICs o total, você pode enviar também, tá? Aqui é a chave que a gente gerou, ó, ok, erro, tal, tal. Esse ok, erro, vou mostrar aqui novamente. Descer um pouquinho aqui que vai ficar mais claro. Não, nem utilizei esse ok erro, então vou pegar uma que eu utilizei aqui. Ó, rede underline 160. Aí você vai lá no arquivo de configuração, rede underline 160. Então nesse RE item, você escolhe qual dessas informações da estatística que você quer que mostre nos ABICs, tá? Descendo mais um pouco aqui, ó. Sabe aquele filtro extra que eu falei que eu coloquei como cliente 1 e cliente 1 aqui? Vou mostrar novamente no arquivo de configuração. Ó, nome cliente 1, chave cliente 1 e a expressão angular também é cliente 1, né? Fui bem criativo nessa parte da expressão. O nome da chave, o name aqui é a chave, tá? Então você utilizaria nesse caso o RE item é esse cara aqui, cliente 1, e aqui seria o name, tá? Que seria, calma aí, deixa eu achar, que seria o name aqui, ó, name, tá vendo? Ó? Name. Então esse aqui é o RE item, que são tantas abas, estou quase me perdendo já. RE item aqui, tá? Que é a parte do name, e a key, que é a chave mesmo. Opa. A chave está aqui. Chave. Nesse caso aqui, está lá em cima. Aqui, ó. Key, cliente 1, tá? É basicamente isso o script. Ele é bem complexo, mas ele é bem simples de utilizar. Uma vez configurado, você não vai ter tanta dificuldade para fazer novos itens. Então é só você entender a lógica da parte de estatística, como ele gera estatística. As informações são gravadas nesse arquivo de estatística conforme o tempo que você coloca aqui, ó, de 30 em 30 segundos, de meia em meia hora. Você escolhe. O sleep time sempre em segundos, tá? Você pode colocar de 1 em 1 minuto. Você pode configurar do jeito que você achar interessante. Ele envia essas informações direto para os ABICs. E para você acompanhar o output, ele gera um log, que é a parte do log scan underline debug. Lembrando que você pode mudar no momento que você achar interessante, tá? Você pode criar mais de um arquivo de configuração e aqui você consegue ver o valor. E tem uma coisa interessante nesse script que eu não implementei nesse exemplo, que é o multiport, que no caso aqui é um multikey. Como funciona esse multikey?
por exemplo, você quer somar tudo que vem do cliente 1 e do cliente 2, mas você não quer somar o cliente 3, por exemplo. Então você pode criar uma outra chave dessa aqui, que vai ter o Zabbix Client, vai ter o hostname lá, o RE item, por exemplo, eu quero só somar do cliente 2, então o RE item vai ser cliente 2, e a chave, eu vou colocar aqui como exemplo, mas eu não vou salvar, tá? Multi underline key. Isso está escrito na documentação, tá? Então, se quiser acompanhar também na documentação, ela não está ainda 100%, mas eu estou montando para deixar ela bem interessante para vocês. Vírgula. Cliente 1 e a chave cliente 2, tá? Lembrando que essas chaves, elas são obrigatórias, então elas têm que existir. Se não existir, ele não soma. É bem óbvio, né? Se a chave, por algum motivo, o cliente 1 aparece só de vez em quando, por exemplo, ele não vai somar. A chave do cliente 1 vai somar só a chave do cliente 2 e vice-versa, tá? Então, se ele não encontrar uma das chaves na hora de processar o log, ele não vai dar erro no script. O script vai continuar, ele só não vai somar nada. Então, se você colocar duas chaves que tem valor zerado na coleta, ele vai mandar 0 para os Zabbix, tá? Então você não precisa se preocupar, se a chave, por algum motivo, essa chave aqui não existir no momento do que o script está rodando. O script, ele é bem inteligente nessa parte. Ele vai mandar o 0 para os Zabbix, então ele sabe que o item não existe, então ele não vai contar, ele só vai ignorar o item. E se os dois estiverem zerados, ele vai mandar 0 para os Zabbix. Então o multi-key, ele é bem inteligente, e o key também é bem inteligente. Então se a chave não existir naquele momento da checagem, ele vai mandar 0 para os Zabbix. Se a chave existir, aí ele manda a informação que ele encontrar. Se é um log, uma linha de log, 2 linhas de log, 3 linhas de log, enfim, ele vai mandar o que ele encontrar. É isso, eu acho. O script já está no GitHub, está na versão 1.0. Se tiver novas atualizações do script e um complemento que eu já tenho pronto, só preciso implementar para aplicar no Zabbix e aplicar utilizando esse script, ele vai ficar pronto nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou botar para rodar direto no Zabbix para você ver como ele funciona a coleta, tá? Vou startar uma máquina virtual e vou subir e mostrar ele coletando, enviando os dados para o Zabbix, tá? Espero que você tenha gostado e desculpa a enrolação. Se ficou alguma dúvida, você sabe onde me procurar, WhatsApp, Telegram, pode mandar e-mail, eu vou responder assim que eu tiver disponibilidade. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.